A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria. Sou Fabiano, missionário da Confraria Fábrica de Santos. Esse vídeo é uma introdução ao Castelo Interior, livro de Santa Teresa d'Ávila. Se você quer ser verdadeiramente santo, se você quer ter sua vida transformada por meio de um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, se você quer crescer nas virtudes, abandonar os vícios e os pecados, e ser um católico autêntico, e ser verdadeiramente santo, assista esse vídeo até o fim. Estou aqui em minhas mãos com as obras completas de Santa Teresa d'Ávila, e ela começa explicando que a nossa alma é como um castelo, todo de diamante ou de cristal muito claro, onde há muitos aposentos, tal como no céu há muitas moradas. Então, ela começa a fazer essa metáfora. A nossa alma é semelhante a um castelo. Esse castelo tem 7 moradas, cada morada infinitos cômodos. Isso é maravilhoso porque ela mostra que Deus mora dentro de nós. Existe uma morada principal, que é a 7ª morada, que é a morada onde há a maior intimidade entre Deus e o homem, é onde o Espírito Santo habita. Então, se olharmos para dentro de nós mesmos, veremos o infinito. Da mesma forma que quando a gente olha para o céu com muitas estrelas, a gente vê um infinito e ficamos encantados com a beleza do infinito, o infinito que é o próprio Deus, que é um atributo de Deus. Ou da mesma forma que quando estamos numa praia, olhamos para o horizonte, o encontro do céu e do mar, admiramos ali o infinito. Da mesma forma, quando olhamos para dentro de nós mesmos, existe um mesmo. Então, para Santa Teresa, a nossa alma tem no seu centro a 7ª morada, que é a morada principal, é onde há maior intimidade entre Deus e o homem, onde o Espírito Santo de Deus habita. Então, essa é uma coisa bacana, né? E esse castelo, segundo ela, tem muitas moradas, umas no alto, outras embaixo, outras de lados, e no centro, no meio de todas, está a principal, onde se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma, que é a 7ª morada. Agora, veja uma coisa interessante a partir disso. A primeira questão é, devido ao pecado original, em consequência do pecado original, nós estamos fora do castelo. Então, por que Adão e Eva pecou e esse pecado vem como uma herança e eu herdei os pecados dos meus pais, da minha mãe? Eu estou fora do castelo. Então, Deus está dentro e eu fora. Isso Santo Agostinho já dizia: ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei porque estava dentro e eu fora. Então, nós estamos fora do castelo. Quando Santa Teresa d'Ávila afirma isso, ela está dizendo que nós não nos conhecemos. Ela está dizendo que quando olhamos para nós mesmos, nós vemos apenas a superfície. Nós não vemos o profundo que há em nós. E esse é um ponto central do conceito, né, de Santa Teresa d'Ávila. Deus está dentro e eu estou fora. Eu estou fora do castelo. Então, o processo é um processo de conhecimento de Deus e de autoconhecimento. Olha que interessante. A porta para entrar nesse castelo é a oração e reflexão. Não digo oração mental mais do que vocal. Para haver oração, é necessário a reflexão. Não chamo oração aquilo em que não se percebe com quem se fala e o que se pede, nem quem pede e quem, por mais que se mexam os lábios, não se trata de oração. E se algumas vezes o for, mesmo sem cuidado, será por motivos que se justificam. Então, é interessante aqui que Santa Teresa traz uma questão muito bacana.
Então, a porta de entrada para o castelo é a oração e a reflexão. E uma oração sem reflexão para ela não é oração. Então, quando eu rezo, Deus se revela para mim e Ele me revela a mim mesmo. Isso já está no Catecismo da Igreja Católica. Então, o autoconhecimento e o conhecimento de Deus é um só processo que tem dois efeitos. Então, pela oração e pela reflexão. E a reflexão é sempre um pensamento sobre eu mesmo e sobre Deus. A reflexão está embutida ali no próprio conceito de autoconhecimento. Então, o ser humano, quando reza, ele reza verdadeiramente quando o efeito da sua oração é um conhecimento maior de Deus, um conhecimento maior de si mesmo. E aí ela fala, né, que não diga oração mental mais do que vocal. Então, assim, você pode rezar só em pensamento, você pode rezar falando, não é essa a questão, mas para haver oração é necessária a reflexão. Então, sem o movimento de conhecer a si mesmo, de conhecer a Deus, não há oração. Né? Esse é um movimento fundamental. E ali ela diz também uma coisa legal, né? Que a coisa mais importante é se perceber com quem se fala. Isso é fundamental. Se você não sabe com quem que você está falando, você não está rezando. Então, tentando isso, a São Tomás de Aquino, ele fala que toda oração ele tem duas dimensões fundamentais: a honra a Deus e a submissão a Deus. Eu estou falando com Deus que criou os céus e a terra. Eu estou falando com o Rei do Universo, com Jesus, meu Salvador, meu Pai, o Criador, o Espírito Santo, força que alimenta a minha alma, me dá a graça, auxílio de Nossa Senhora. Então, eu preciso entender bem e ter a referência. Eu tenho que honrar, eu tenho que tratar a oração sabendo com a convicção de que eu não estou falando com qualquer pessoa. Né? Então, eu preciso falar como quem fala com Deus, prestando a Deus a devida honra, o devido respeito. Honrar a Deus é colocar Deus como centro da sua vida. Honrar a Deus é ter por Deus uma adoração, uma caridade, um amor, uma admiração. Honrar a Deus é enaltecer a Deus, engrandecer a Deus. Então, toda oração precisa desse ato de honra a Deus. Porque se você não está honrando enquanto reza, nem pode ser considerado oração. E o segundo ponto para Santo Tomás é que eu preciso ter uma submissão. Pô, se Deus é Deus, e Ele é amor, e Ele sabe o que é bom para mim, cabe a mim a obediência a Ele. Então, toda oração é um movimento de obediência. Toda oração é uma busca da vontade de Deus para a nossa vida e um desejo forte de fazer a vontade. Se você não quer fazer a vontade do Pai, muitas pessoas não gostam de Deus porque não gostam das leis de Deus. As leis de Deus são imutáveis. O que é pecado sempre será pecado, o que é virtude sempre será virtude, isso não muda. Então precisamos buscar verdadeiramente uma obediência, um enquadramento. Eu preciso me adaptar a Deus. Eu preciso me transformar para que a minha alma esteja de acordo com as leis de Deus. E não, eu vou entrar na igreja para mudar as leis de Deus, para mudar a igreja, para mudar as verdades eternas. Então, essa submissão, ela é necessária. Então, por isso, a gente tem que entender o que se pede, né? Então, eu preciso pedir os bens convenientes. Eu preciso pedir aquilo que é necessário para a minha salvação, para as minhas bem-aventuranças. Eu preciso pedir as virtudes, os dons do Espírito Santo. Eu preciso saber o que eu estou falando. Não posso pedir nada que seja contrário aos desígnios de Deus. Então, nem quem pede, né? Quem é que pede? Então, o homem é o mendigo de Deus quando ele reza. O homem
Todo ser humano que tem coragem de olhar para si mesmo com honestidade, ele vai chegar a uma conclusão que ele é pobre, que ele é miserável, que ele é imperfeito. Essa conclusão ela é inevitável para todo aquele que busca o autoconhecimento com honestidade. Então, eu peço do lugar do mendigo, eu peço no lugar da súplica. E peço a quem pode todas as coisas. Né? Então, não adianta mexer os lábios, né? Mas se você não tem essas questões bem definidas, não se trata de oração. E se algumas vezes for, mesmo sem esse cuidado, será por motivos que se justificam. Então, às vezes, pela misericórdia de Deus, mesmo você não fazendo essas coisas, isso ainda é uma questão. Então, para Santa Teresa, ela entende então que a oração ela inevitavelmente vai te fazer entrar para dentro do castelo. Então, quando você entra para dentro do castelo, você está entrando para dentro de si mesmo e você está aproximando de Deus. Então, quando mais fundo você vai na sua alma, maior o seu autoconhecimento. Quando mais fundo você vai no conhecimento de Deus, mais fundo você está na alma. Então, o movimento de se aproximar de Deus me leva ao movimento de me aprofundar em mim mesmo. Não existe oração que não tenha como consequência o autoconhecimento. E ali, Santa Teresa nos ensina que muitas almas ficam fora do castelo a vida inteira. Essas almas que estão fora do castelo uma vida inteira são as almas que estão em pecado mortal. Elas não se conhecem, hora nenhuma elas entram. São as almas que não buscam a Deus, são as almas que não querem se autoconhecer. Como é triste, como é turva, como são feias essas almas por dentro. São almas que vivem no sofrimento. Né? São almas que se apartam dele, né? Não podendo ser agradáveis aos seus olhos. E aí vem uma questão importante. Então, quando eu busco a Deus e em algum momento eu tenho ali um encontro pessoal com Deus, eu entro para dentro da primeira morada, e aí nessa primeira morada eu fico ali um tempo. É muito importante que eu percorra todos os cômodos, que eu tente entender tudo que está ali nas primeiras moradas. Eu preciso ser um curioso de mim, um caçador de mim. Uma pessoa que está sempre ali em volta do enigma que é a nossa vida, que é a nossa alma, em volta desse mistério que somos nós. Então, e em volta desse mistério que é o encontro de Jesus conosco, então, eu vou ali em todos, eu vou indo para um lado, indo para o outro, eu vou conseguindo. Então, em determinado momento, a gente sente que Deus nos eleva. A gente sente que é uma modificação significativa da nossa personalidade, do nosso jeito de rezar, do nosso jeito de ser. A gente percebe que a gente nasceu de novo. Jesus fala, necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Esse nascer de novo é uma transformação tão profunda da própria personalidade que você nem se reconhece mais, porque morre um homem velho, nasce um homem novo, um homem totalmente diferente, um homem que até então não existia, passa a existir ali. Esse nascer de novo é uma transformação pessoal que precisamos perseguir. Por isso que quando eu vou para a igreja, eu não vou para mudar os outros, eu vou para mudar a mim mesmo. A minha principal tarefa enquanto cristão é a construção do edifício da minha santidade. E nessa construção é necessário esses renascimentos. E quando eu vivo esse processo de nascer de novo, eu sinto uma modificação na minha alma, eu entro então na segunda morada. Então existe um salto de qualidade, a gente vê que algo está diferente em mim, na forma que eu rezo, no jeito que eu me interajo com Deus. Eu sinto que eu me aprofundei, eu dei um passo
mais fundo no meu processo de autoconhecimento. E na segunda morada eu vou fazer os mesmos movimentos do que na primeira. Eu vou agir, vou atrás, vou procurar, vou fazer, vou acontecer, vou atrás de Deus, vou atrás de autoconhecimento, até que, em um determinado momento, Deus vai me levar. Eu vou perceber uma modificação na minha personalidade, na minha vida, no meu jeito de ser, uma modificação no meu jeito de rezar, e eu sinto que eu fui para mais perto de Deus, e ali eu entrei na terceira morada. Então, as moradas são 7, isso quer dizer que você vai de degrau em degrau, e até você chegar na sétima morada, que é onde Deus habita, que são os santos mais elevados. Essa caminhada é uma caminhada longa, uma caminhada que passa por ascese, você adquirir as virtudes, os dons do Espírito Santo, passa por mortificação, pela purificação, porque você vai identificando os seus pecados e você vai eliminando os seus pecados. Mas essa é a caminhada que Santa Teresa nos propõe, uma caminhada de um profundo mergulho em si mesmo, que é ao mesmo tempo um profundo mergulho em Deus. E essa caminhada, ela é fantástica. É o caminho estreito, porque exige esforço. Santa Teresa fala que é necessário uma determinação, é necessário uma grande força, uma grande motivação, uma grande perseverança para todos aqueles que querem viver esse caminho. Mas, ao mesmo tempo, o benefício disso é maravilhoso. Primeiro, você vai ganhar a vida eterna, depois que você já vai ter a bem-aventurança aqui na Terra. É uma vida plena, uma vida em abundância, com sofrimentos, com alegrias, mas uma vida cheia de realização, de sentidos, com bons momentos, com maus momentos, mas sempre de uma forma diferente. Estamos ali diante de Deus, estamos ali diante daquele que é o maior, que é o Senhor, estamos ali nessa procura de Deus. Então, quem está fora do castelo, eu classifico em 4 etapas, né? A pessoa que está fora do castelo é a pessoa que tem ódio a Deus, está em pecado mortal. É uma pessoa que está caminhando no sentido contrário de Deus. Quem está fora do castelo são as pessoas indiferentes a Deus. Talvez tenha Deus, mas para mim tanto faz se tem ou não tem. Então Jesus está ali, mas a pessoa não tem diferença. Esses estão realmente no nível. Mas existem aquelas pessoas que estão tentando entrar no castelo. E já é uma coisa boa. Né? E essas pessoas que estão tentando entrar passam por um momento por 2 pontos essenciais, 3 pontos. Né? O primeiro é da curiosidade. Mas quem que é esse Jesus? O que ele fez? O que ele tem a ver com a minha vida? O que ele pode fazer a meu respeito? Quais são os benefícios que ele pode me dar? Essa curiosidade, ela é fantástica. Essa pessoa já está ali entrando no castelo, ela está tentando entrar. Depois disso, tem uma decisão. Não, eu quero ter um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Essa decisão é fundamental. Então ali você já começa a discernir entre os curiosos e os decididos. Né? Os decididos, de fato, estão ali com toda a força da alma, com toda a força do coração, com toda a emoção, com toda a inteligência, buscando uma maior intimidade com Jesus. E essa decisão nos leva a uma determinação. Esse é um ponto que Santa Teresa fala. Preciso ser determinado. E quando você é determinado, se você está rezando de um jeito certo, em algum momento, você vai ter o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. Em algum momento, você vai sentir profundamente o amor de Deus por você. Você vai sentir um consolo, Deus vai te consolar. Deus vai te dar um regalo, Deus vai te dar uma prova da presença e do amor dele por você, e você vai ter a certeza que Jesus ressuscitou,
Nossa Senhora é Rainha dos Céus. Jesus fundou a Igreja Católica, mas não mais porque alguém te contou, alguém ensinou, mas porque você viu com seus olhos. E nessa hora, você entra dentro da primeira morada. Ali, a partir desse momento, você, opa, agora eu entrei, agora eu estou dentro. Então, a entrada do castelo passa por esses momentos. Muitas pessoas falando, mas Fabiano, eu estou rezando, e ainda não tive uma experiência com Jesus. É só uma questão de perseverança, fé, de tempo, esperar o tempo de Deus. Deus sabe o dia certo, o dia que vai ser melhor. Mas todo aquele que pede, alcança. Todo aquele que procura, acha. Deus não deixa ninguém desamparado. Todo aquele que se lança e persevera, encontra o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitas vezes ele fica ali esperando entre os curiosos e os decididos, né? Ele fica querendo saber quem que você é. Você é um curioso, você é um decidido. Você é um decidido perseverante ou você... Então, eu acho que a gente precisa ser perseverante, né? Então, você passa da etapa do curioso, toma a decisão, vai além da decisão para a perseverança. E ali você sente, em determinado momento, uma conexão com Deus. Você sente ali, você tem ali uma experiência da caridade. São Tomás de Aquino fala isso, que caridade é saborear a Deus, é degustar a Deus, né? Ter um deleite de Deus. Então, você deleita Deus, você ali tem um usufruto de Deus, que é o momento, né, de caridade. E a partir dali a sua vida é totalmente transformada. Você não é mais a mesma pessoa. Você está totalmente transformado ali. Então, essa é a primeira transformação pessoal. É uma transformação pessoal, porque esse encontro gera, primeiro, a caridade, né? Assim, quando você sente o amor de Deus, você passa a se amar mais as pessoas. Normalmente, quem tem esse encontro com Deus fica chato, porque quer que todo mundo tenha o mesmo encontro. Né? É igual se você tem, sei lá, uma promoção de carro numa loja, os carros estão sendo vendidos com 80% de desconto, você vai contar para todo mundo, pô, vai lá e compra o carro, porque é algo imperdível, você tem que usufruir disso. Da mesma forma, quem entra na primeira morada, fica querendo que todos entrem também, porque é fantástico, porque é fabuloso, mudou a minha vida, Deus me ama, eu sei que Ele me ama. Isso gera toda uma transformação de pensamento, de atitude, de comportamento. E essa transformação vem desse encontro. Então a gente precisa buscar esse encontro com Jesus para que a gente entre na primeira morada. E para finalizar, eu quero ler aqui um trecho, né? Santa Teresa fala assim: deve-se considerar aqui a fonte, aquele sol resplandecente que está no centro da alma. Não perde o seu resplendor e formosura. Ele continua sempre dentro dela e nada pode tirar o brilho. Mas, se sob um cristal que está ao sol se puser um pano espesso e negro, claro está aqui, embora o sol incida nele, a sua claridade não terá efeito sobre o cristal. Então, uma alma afastada de Deus, uma alma que não está dentro do castelo, é igual a um cristal, né? O sol está dentro dele, o sol brilha nesse cristal e faz brilhar o cristal, mas a pessoa está ali negra, fechada, na escuridão, porque é como se fosse ali um pano em cima daquele sol que ofusca a luz. O pecado é toda a barreira a essa luz. O pecado é uma barreira ao amor de Deus por nós. O pecado é aquilo que ofusca a luz de Deus. Por isso, temos que ter convicção do nosso pecado, a nossa principal inimigo.
Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, indique esse vídeo para os seus colegas, siga nosso canal Confraria Fábrica de Santos.